Olá, está no ar o Semana Legislativa, o nosso telejornal com as principais notícias que marcaram a semana na Câmara Municipal. Fique agora com os destaques desta edição. Frente Parlamentar em apoio à pessoa com autismo visita a Diretoria de Ensino de São José para discutir políticas públicas de inclusão nas escolas estaduais e particulares. Câmara recebe audiência pública de prestação de contas das metas fiscais do município referente ao segundo quadrimestre de 2021. Projeto aprovado na Câmara vai disponibilizar absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade social e adolescentes que estudam na rede pública. Ainda sobre projetos aprovados, São José vai ganhar uma semana dedicada a ações de conscientização sobre a esclerose múltipla, doença degenerativa que afeta o nosso sistema nervoso. Confira também os destaques das sessões de terça e quinta-feira. E para marcar o Dia Nacional do Idoso, preparamos uma série especial de reportagens que vão abordar os desafios de envelhecer com saúde, acessibilidade e garantia de direitos. Seja bem-vindo! O Semana Legislativa está no ar. Confira agora os destaques da sessão realizada na quinta-feira. Na 64ª sessão do ano, os vereadores aprovaram 2 projetos de lei. Um deles, de autoria do vereador Renato Santiago, autoriza a implementação continuada do programa Escola Ativa no contraturno escolar, de modo a integrar a carga horária de tempo integral. A proposta autoriza também a implementação continuada das atividades extracurriculares dos jogos escolares paradesportivos, do intercâmbio esportivo entre as unidades e do tradicional Festival de Queimada para as turmas dos anos iniciais. Criado em 2017, o programa atendia antes da pandemia de Covid-19 5.600 alunos de 6 a 15 anos de 47 escolas do ensino fundamental, em mais de 12 modalidades esportivas. Para participar, os estudantes devem apresentar bom rendimento escolar e não ter ocorrências disciplinares após o início da participação nos treinos. Também foi aprovado o projeto do vereador Juvenil Silvério, que altera a legislação e muda para a primeira quinzena de abril a realização do Festival de Música Católica Halel Vale, que acontecia em setembro. O evento faz parte do calendário oficial da cidade. Outros 20 novos projetos foram lidos e encaminhados às comissões permanentes para que os vereadores possam emitir pareceres. Entre eles, 2 processos de planejamento orçamentário, que foram encaminhados pela Prefeitura. O PPA, que é o Plano Plurianual de 2022 a 2025, e também a LOA, Lei Orçamentária Anual de 2022. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Um assunto muito debatido aqui na Câmara de São José é a inclusão das pessoas com autismo. Essa semana, vereadores da Frente Parlamentar em apoio à pessoa com autismo estiveram na Diretoria de Ensino de São José dos Campos. Na pauta estava a proposta de política de inclusão dos autistas na rede estadual de ensino e também nas escolas particulares. A Frente Parlamentar em apoio à pessoa com autismo visitou a Diretoria de Ensino de São José dos Campos para discutir ações de apoio e acolhimento aos alunos com transtorno do espectro autista em escolas estaduais e particulares da cidade. Os vereadores Amélia Naomi, Fernando Petit e Marcão da Academia se reuniram com a dirigente regional de ensino de São José, Maria Beatriz Salles, para traçar os planos a serem seguidos. A Diretoria de Ensino de São José é responsável pelo acompanhamento de 165 escolas da cidade, sendo 77 estaduais e 88 particulares. Olha, o balanço é bem positivo, porque nós conhecemos a proposta que está sendo implementada nas escolas estaduais. Também discutimos bastante o papel da delegacia em relação às escolas particulares. Eu acho que foi importante a comissão fazer esse diálogo, abrir esse diálogo para a gente ter perspectivas positivas e afirmativas em relação às pessoas com deficiência. A Diretoria de Ensino de São José
é responsável pelo acompanhamento de 165 escolas da cidade, sendo 77 estaduais e 88 particulares. Para Maria Beatriz, a reunião serviu para que os vereadores, membros da Frente Parlamentar, tenham o conhecimento das ações tomadas pela diretoria de ensino envolvendo a educação especial no município. Eu entendo que a partir do momento que a Frente Parlamentar tomou conhecimento das ações da diretoria, a ideia é pensarmos num plano para o município, envolvendo, claro, a todos que atendem os estudantes que são público-alvo da educação especial, para que a gente possa melhorar a nossa qualidade de serviço, de atendimento a esse estudante. Ainda segundo a diretoria de ensino, atualmente as escolas estaduais de São José possuem alguns recursos para atendimento a alunos com necessidades especiais. Porém, a Frente Parlamentar acredita que é importante fazer o atendimento às crianças com autismo nas escolas com o intuito de evoluir a partir das novas demandas. Sempre em evolução. Não podemos achar que nós chegamos em um nível que não tem o que evoluir, porque os assuntos mudam, As necessidades mudam também, aí precisa dessa qualificação cada vez melhor e também da estrutura cada vez melhor. Para Maria Beatriz, essa primeira reunião é um marco na aproximação da diretoria de ensino com a Frente Parlamentar em apoio à pessoa com autismo. A proposta é contar com o apoio dos vereadores para apresentar demandas da população e orientações para a melhoria do atendimento nas escolas. A ideia é exatamente essa, que nós agora criamos uma comunicação, a partir dessa aproximação, para que eles nos tragam demandas, para que a gente possa pensar informação para professores, orientação aos gestores, para como, eu bem acredito, a gente melhorar o atendimento a esse estudante que é público-alvo da educação especial. Desde que foi formada, a Frente Parlamentar em apoio à pessoa com autismo contribuiu para a criação de uma carteirinha para os autistas, a autorização para que os autistas possam usar vagas preferenciais de estacionamento no município, além do programa RIA, a Rede de Inclusão ao Autista. Depois de conhecer a estrutura da rede estadual de ensino, a intenção dos vereadores é incluir também as escolas particulares em ações voltadas para o atendimento das crianças autistas. Um curso de capacitação para os professores deve ser debatido nos próximos encontros. Vamos começar agora várias ações de parcerias com as escolas particulares. Vamos, através do programa do RIA, junto com a Prefeitura Municipal, tentar agregar as escolas particulares para o desenvolvimento da educação especial no nosso município. Muito importante essa iniciativa dos vereadores. Lembrando que também esta semana, os membros desta frente parlamentar visitaram um shopping em São José para pedir a instalação de uma sala específica para acolher e acalmar autistas. A ideia, que já existe em outros shoppings da cidade, é oferecer aos pais um espaço para acalmar os filhos autistas em algum momento de crise ou estresse. A Frente Parlamentar em apoio à pessoa com autismo de São José dos Campos esteve neste shopping da cidade com o objetivo de pedir a instalação de uma Calm Zone, sala específica voltada para os autistas. Participaram da visita os parlamentares Fernando Petit, Marcão da Academia e Júnior da Farmácia. Eles levaram à direção do estabelecimento um ofício solicitando a implantação do espaço, que já existe em outros shoppings da cidade. Segundo os parlamentares, essas salas usadas para acolher os autistas ajudam os pais a acalmar os filhos em algum momento de crise ou estresse e dão mais tranquilidade à família. Eu, particularmente, recebi muitos pareceres de pais, de autistas, que eles estão gostando, estão indo no shopping, e o Center Valley também fazendo o seu espaço, a sua Calm Zone, vai deixar São José dos Campos uma cidade mais inclusiva. Estamos aqui hoje para buscar mais uma conquista para a nossa cidade, principalmente para a pessoa com autismo. A Frente Parlamentar tem feito o seu papel fundamental, criando políticas públicas, fazendo a interlocução entre poder privado, poder público, e a gente buscar recursos e apoiadores que aderem à causa e possam ajudar cada vez mais. Espera ter sucesso em mais um empreendimento, É uma coisa que os vereadores estão indo e trazendo essa proposta, mas a gente até deixa aqui os parabéns já para aqueles que aceitaram, E eu tenho certeza que também essa proposta ela vai sair de São José e vai se espalhar pelo Brasil. Além dessa ação, a frente também tem discutido políticas públicas para ampliar a inclusão do autista na cidade.
Entre as demandas alcançadas estão a criação de uma carteirinha para os autistas, a autorização para o uso das vagas de estacionamento preferencial no município, além do programa RIA, a Rede de Inclusão ao Autista. E a gente agora vai sentar com a secretária de saúde, secretário de apoio ao cidadão novamente, para que a gente possa fechar um ciclo, fazer com que a cidade possa atender e ser referência no tratamento do autista. A gente buscar, dentro do que já foi conquistado, essa nova gestão, desses vereadores que entraram nessa frente parlamentar, que a gente possa contribuir mais ainda com esse programa do RIA em São José dos Campos. Conforme a demanda for aparecendo para nós e for viável, né, dentro da legislação, respeitando a legislação ou buscando parceria, como agora a gente tem no Calm Zone, a gente vai sempre estar brigando e fazendo com que isso ocorra para esse público. Mudando de assunto, em outubro é comemorado o Dia Nacional do Idoso. Para marcar a data, nós preparamos uma série de reportagens especiais que vão debater temas como envelhecimento populacional, saúde, qualidade de vida e também leis de apoio e proteção aos idosos da cidade. Neste primeiro bloco, vamos saber os impactos do envelhecimento da população nas cidades e como podemos pensar o planejamento urbano para garantir acessibilidade e inclusão da pessoa idosa. Os números impressionam. Segundo dados do IPEA, o Instituto Brasileiro de Pesquisa Econômica Aplicada, a quantidade de idosos no nosso país cresceu mais de 10 vezes nos últimos 50 anos. Eram 3 milhões de brasileiros em 1950 e hoje somam mais de 30 milhões. Já de acordo com o IBGE, os idosos são quase 20% da população brasileira e esse índice tende a crescer nos próximos anos. O motivo está no envelhecimento populacional. Esta professora, que é pesquisadora e mestre em gerontologia social, área do conhecimento que estuda os idosos, reforça que com uma maior expectativa de vida, o Brasil vem sofrendo mudanças na base social, com o aumento gradativo dos idosos na população. Esse fenômeno é relativamente novo e impõe desafios aos gestores públicos, principalmente no que tange o planejamento urbano das cidades. Segundo ela, é preciso pensar no futuro e criar políticas públicas que promovam a inclusão e a acessibilidade da pessoa idosa. No aspecto de estrutura da cidade, a gente precisa pensar em relação à acessibilidade. Do ponto de vista das políticas sociais, das políticas públicas, né, eu penso que as famílias devem ser amparadas financeiramente, amparadas psicologicamente e socialmente, porque cuidar de uma pessoa idosa é extremamente trabalhoso, né? E é importante que a gente cuide dos nossos idosos, porque afinal de contas eles que construíram essa vida, essa sociedade que a gente tem e usufrui até hoje. Para propor políticas públicas eficientes, é necessário também conhecer a realidade do idoso no país. Aqui em São José, por exemplo, segundo a Prefeitura, o município soma mais de 100 mil idosos, o que equivale a cerca de 14% do total de habitantes. Alguns direitos e acessos já vêm sendo praticados, como atendimentos preferenciais e políticas de promoção da saúde. Ainda assim, segundo a pesquisadora, é necessário avançar mais. É preciso preparar a população para o envelhecimento e garantir o convívio sadio entre as diferentes gerações, incluindo a família. As cidades também devem oferecer meios de incentivar a autonomia e independência dos idosos e capacitar profissionais de diversas áreas para melhor atendê-los. Uma outra questão que eu acho que é bastante importante também é na área da educação, que todas as profissões, todos os profissionais tenham uma formação na área do envelhecimento, né? Porque nós estamos envelhecendo, o fenômeno da longevidade, como eu disse, é um fenômeno novo. Nós estamos aprendendo a ser idosos, estamos aprendendo a cuidar de pessoas idosas, estamos aprendendo a conviver com pessoas idosas. E o planejamento das cidades também revela outros desafios quando o assunto é o envelhecimento populacional.
Especialistas recomendam que os municípios devem oferecer ferramentas sociais e de infraestrutura para atender também os idosos em vulnerabilidade ou que não conseguem mais ter autonomia e independência. Para os vereadores que compõem a Comissão de Planejamento Urbano da Câmara, este é um tema em constante debate. Segundo os parlamentares, São José dos Campos oferece diversos instrumentos públicos voltados exclusivamente para ampliar a qualidade de vida dos idosos, e o Legislativo tem apoiado políticas de inclusão e cobrado melhorias. Nós temos no nosso município diversos locais onde os idosos fazem a sua prática esportiva, os seus cuidados de saúde, ou seja, onde eles passam a vida deles e utilizando esse espaço para o bem dessa população. A Comissão de Planejamento, aqui pela Câmara Municipal, contribui quando chega projetos de lei do Executivo, ela pode dar parecer, beneficiando ainda mais esses projetos, melhorando ainda mais esses projetos, porque o fim de tudo isso é atender bem a população da terceira idade, os idosos do nosso município. Nós temos hoje as casas dos idosos, nós temos hoje as academias ao ar livre, nós temos diversas situações que favorecem o idoso a ter uma qualidade de vida melhor. Mas precisamos avançar. Nós temos diversas calçadas muito irregulares, né? Por falar em calçadas irregulares, nós temos um problema que são árvores com um tamanho grandioso, plantado em calçada, que vai estourando as calçadas e trazendo realmente uma insegurança para, principalmente os idosos. Lógico que é para todo, mas o idoso tem mais dificuldade. Temos muito por fazer e eu tenho certeza que a nossa cidade vai avançar, né, cada vez mais no sentido de deixar o idoso numa condição bem melhor para ele ter uma qualidade de vida da qual ele merece. A Comissão de Planejamento sempre preocupada com essa realidade, cobrando uma cidade com acessibilidade, não é só voltada ao deficiente físico, também acessibilidade voltada ao idoso, que tenha rampas de acesso, que tenha a calçada livre, de postes e de árvores, para que o idoso possa se locomover rapidamente, com uma fluidez tranquila. Ainda segundo os vereadores, a Comissão de Planejamento está atenta à situação dos idosos e em constante discussão com o poder público a respeito de alternativas para garantir maior acessibilidade, seja na área da mobilidade ou por meio de serviços ou saúde. A Câmara, através da Comissão de Planejamento, ela já tem atuado muito na questão principalmente de mobilidade urbana, atendimento aos idosos, também na questão da saúde, com a Casa dos Idosos, atendendo bem essa população, ou seja, várias políticas públicas desenvolvidas através do Executivo, com o apoio da Câmara em favor dos idosos, sempre será muito bem-vinda e nós aqui, através da Comissão de Planejamento, vamos estar muito atentos a isso e contribuindo cada vez mais para que essa população possa ser bem atendida e bem assistida pelo poder público. Quando a gente fala também de uma cidade com acessibilidade, São José já está à frente de muitas cidades no quesito de acessibilidade, mas a gente sempre cobra, porque como vereador, a porta de entrada das reclamações, das solicitações do munícipe, a gente sempre recebe um pedido ou outro para orientar a secretaria a fazer esse serviço para que a cidade possa ser inclusiva para os idosos. É uma cidade que está bem à frente de outras cidades no sentido de mobilidade, no sentido de ofertar para o idoso algo assim bem mais, vamos dizer assim, completo para que ele possa ter uma qualidade de vida. Vejo que a gente não está assim tão aquém daquilo que nós precisamos estar, mas vamos com certeza avançar com isso. Mas para a pesquisadora em gerontologia, além de melhor infraestrutura e políticas públicas de cuidado e proteção, para pensarmos um futuro que inclui o idoso, é preciso também assegurar a participação da população idosa nos debates que envolvem as decisões de uma cidade. Participação, é ter cadeiras de assento nos conselhos, junto aos conselhos, conselho de planejamento urbano, de decisões sobre as cidades e todas as políticas que a gente puder imaginar, ter uma pessoa idosa representando a população idosa é fundamental. A participação ela é muito importante.
E no próximo bloco você confere os principais assuntos abordados pelos vereadores na sessão de terça-feira. Também vamos dar continuidade à nossa série sobre os idosos e ainda apresentar 2 projetos de lei que focam na promoção da saúde e qualidade de vida da população. Não saia daí, a gente volta já. O Semana Legislativa está de volta. Confira agora quais foram os principais assuntos debatidos pelos vereadores na sessão de terça. Entre os documentos apreciados pelos vereadores durante a 63ª sessão do ano estavam requerimentos, indicações e moções. A maior parte deles era para pedidos de serviços de manutenção pública na cidade, além da solicitação de informações. Um dos requerimentos, por exemplo, fazia questionamentos à Sabesp sobre medidas preventivas para a redução das perdas no sistema de abastecimento de água na cidade. Na tribuna, durante o Pinga Fogo, os vereadores falaram sobre melhorias para São José, o esporte, saúde e fiscalização. O vereador Roberto Chagas destacou ações de infraestrutura na zona norte de São José e o trabalho de fiscalização na região. O vereador Zé Luiz falou sobre o trabalho religioso de Dom Paulo Evaristo Arns e a importância da democracia na política, enquanto que o vereador Fernando Petit abordou a importância da saúde mental e o trabalho da capacitação de profissionais para atuar nessa frente. Já o vereador Renato Santiago levantou o tema do esporte. Ele apontou o retorno dos torneios de futebol amador na cidade. A saúde foi o assunto comentado pelo vereador Dr. José Cláudio, que citou a importância de prevenir doenças cardíacas e o trabalho de campanhas educativas, como o Dia Mundial do Coração. O vereador Tomás Henrique questionou a ação do Sindicato dos Metalúrgicos, que demonstrou interesse em participar de uma manifestação política. A última parlamentar a usar a tribuna foi a vereadora Amélia Naomi, que destacou questões sociais, como a violência policial. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Vamos conhecer agora um projeto aprovado na Câmara que vai disponibilizar absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade social e também estudantes da rede pública de ensino. A matéria busca garantir o cuidado com a saúde dessas mulheres e adolescentes que não têm condições de comprar um absorvente. Mulheres em situação de rua ou vulnerabilidade e adolescentes em fase escolar que estudam na rede pública municipal de São José dos Campos poderão ter acesso gratuito a absorventes higiênicos que serão distribuídos pelo município. Essa é a proposta de um projeto de lei de autoria do vereador Renato Santiago, aprovado pela Câmara. Segundo o vereador, a ideia do projeto é garantir qualidade de vida, cuidado e proteção das mulheres em vulnerabilidade e alunas da rede pública. Desenhei esse projeto, tive pesquisando com várias ONGs que apoiam essa iniciativa, até que faziam campanhas de doação, e aí desenhei esse projeto de lei para que atendesse as meninas em idade escolar e também as mulheres em vulnerabilidade social. Comecei a estudar ainda mais, a pesquisar bastante, a levantar números e dados, e descobrimos que isso era mais recorrente do que nós imaginávamos. Para se ter uma ideia, 1 a cada 4 mulheres já faltou aulas por não poder comprar um absorvente. E segundo o vereador Renato Santiago, as adolescentes perdem em média 45 dias de aula no ano letivo por questões que envolvem a falta de absorventes durante o ciclo menstrual. Essa dificuldade de acesso a produtos seguros de higiene para conter os sangramentos é chamada de pobreza menstrual, situação que coloca até mesmo a saúde da mulher em risco. Por não ter um absorvente, algumas mulheres e meninas acabam utilizando toalhas e panos, além de outros produtos não recomendados pelos médicos, o que pode levar a doenças. Infecção urinária, infecção através de fungos, bactérias e até posteriormente, se a pessoa não cuidar, o câncer do colo do útero, que é uma doença gravíssima. E aí, o que a gente poderia prevenir com um simples fornecimento de um absorvente íntimo, a gente vai ter que pagar muito mais caro no atendimento especializado na nossa rede de saúde. Então, é um projeto que vem trazer segurança,
vem trazer dignidade, humanidade para as mulheres e principalmente qualidade de vida. Para colocar em prática a distribuição dos absorventes, o projeto prevê uma série de medidas. Os produtos devem ser entregues às alunas do ensino fundamental e médio da rede pública, nos abrigos e unidades de proteção social do município e também a mulheres e adolescentes em situação de rua ou vulnerabilidade. Segundo o diretor de integração comunitária da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, a princípio a distribuição será feita nos CREAS e CRAS da cidade, mas a ideia é expandir a ação para outros órgãos públicos. Esse material ele vai ser implantado de maneira gradativa. Nós iniciaremos dentro dos nossos CRAS, Centro de Referência de Apoio Social, e dentro dos nossos CREAS. Posteriormente nós iremos instalar nas ILPIs, que cuida de idosos, depois iremos instalar nas casas dos idosos e também, principalmente, nas nossas rondas sociais. A população de rua, geralmente, ela não tem acesso a esse tipo de produto, esse tipo de necessidade básica. Então, os nossos educadores, a partir de agora, eles passam também a contar com esse produto para estar, de alguma maneira, auxiliando essas pessoas. O projeto também foca na importância de campanhas educativas que envolvam a temática da menstruação e do ciclo menstrual da mulher, assim como a importância do cuidado com o corpo feminino da forma correta e segura. Entre as diretrizes previstas na proposta estão a realização de palestras e distribuição de cartilhas e folhetos sobre o assunto voltados para todos os públicos. Não basta a efetividade da ação, precisa também ter uma conscientização. Então o homem, o adolescente masculino, ele precisa também entender que a mulher passa por essas fases. Então às vezes a gente encontra uma pessoa desprovida no caminhar da rua, que ela está naquele ciclo, só que porém ela está desprovida desse absorvente, aí acaba manchando a roupa, isso e aquilo. Então a gente vem fazendo essa campanha, a partir de agora uma campanha mais forte, mais robusta, para, de certa maneira, a gente disseminar a importância do homem enxergar a mulher com esse outro olhar. Para o vereador Renato, além do debate amplo com toda a sociedade, as campanhas educativas sobre o ciclo menstrual da mulher também devem fazer parte do ambiente escolar, como forma de ampliar a acolhida das alunas e evitar o bullying e o preconceito nas escolas. Isso acaba gerando um preconceito e muitas das vezes acaba gerando a própria intimidação da menina através do bullying, através de piadas, de zombarias, e é isso que a gente quer evitar para preservar a saúde psicológica também da nossa aluna dentro da escola. E como reforça o vereador, o acesso gratuito aos absorventes para as mulheres em vulnerabilidade e alunas da rede é uma ação de saúde pública fundamental para reduzir as desigualdades e promover o bem-estar de mulheres e jovens que não têm condição de adquirir um absorvente. Eu acho que é um grande ganho para as mulheres da nossa cidade, para a saúde da nossa cidade e principalmente para essas meninas em idade escolar, que não passarão mais por uma desagradável situação como essa, até certo ponto vexatória, que pode gerar um bullying de outros alunos, e não é isso que a gente quer que a menina esteja na escola simplesmente para estudar e aprender e a ser uma grande cidadã no futuro. Ainda falando do trabalho legislativo, um outro projeto aprovado na Câmara cria em São José dos Campos a Semana Municipal de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. A proposta busca quebrar preconceitos e a desinformação a partir de uma campanha educativa que foca no acolhimento e respeito aos portadores da doença, que é degenerativa e não tem cura. Outra meta é o incentivo e apoio ao diagnóstico precoce. Uma estimativa do Ministério da Saúde apontou que cerca de 35 mil brasileiros convivem com a esclerose múltipla, uma doença degenerativa que atinge o nosso sistema nervoso central. Considerada uma doença rara, a esclerose múltipla esbarra não só na dificuldade de um diagnóstico e tratamento precoces, como no desconhecimento por parte da população.
Para mudar essa realidade, a Câmara aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Milton Vieira Filho, que cria em São José uma semana dedicada para ações de conscientização sobre a doença, que vai ser realizada na última semana do mês de agosto. A ideia é expandir as atividades do Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla, marcado pelo mês Agosto Laranja, e mobilizar campanhas educativas na cidade. Então a gente trouxe para São José dos Campos, que nós temos conhecimento de pessoas que sofrem também com a esclerose múltipla. Então é mais para a gente poder estar apresentando o projeto, estar trazendo à tona esse assunto, né, que é uma doença rara, é uma doença que é crônica, não tem cura, então o tratamento tem que ser muito rápido, muito de início mesmo, né? Então, por isso a gente apresentou o projeto aqui para estar conscientizando toda a população. Como aponta o vereador Milton Vieira Filho, o projeto busca humanizar e dar apoio digno às pessoas diagnosticadas com a esclerose múltipla. De acordo com especialistas, a doença atinge principalmente jovens e adultos na faixa etária entre 20 e 50 anos, com maior predomínio nas mulheres. Entre os sintomas estão fadiga, dificuldade de andar e se equilibrar, problemas de visão, incontinência urinária, dormência ou formigamento. Para ampliar o conhecimento sobre a doença e diminuir a desinformação e preconceito, o projeto de lei também prevê a disponibilização de cartilhas educativas, palestras e outras ações. Muitas das vezes a pessoa ela nem sabe que ela tem um sintoma que se identifica com a esclerose múltipla, né? Então a gente, levando essa informação, a pessoa pode estar fazendo um check-up, alguns exames de rotina que possa estar se prevenindo. E como apontam os especialistas, algumas situações podem servir como gatilhos para o desenvolvimento da doença. São eles infecções virais, baixos níveis de vitamina D por tempo prolongado, obesidade, tabagismo, entre outros fatores. Segundo este médico, ainda não existe uma cura para a esclerose múltipla. Por isso, a importância de campanhas de conscientização que podem auxiliar a população na busca pelo tratamento e diagnóstico precoce. O tratamento precoce da doença ajuda muito a impedir a progressão dela. Então, a esclerose múltipla é uma doença neurodegenerativa. Porém, é uma doença que existe sim tratamento, ou seja, existe um controle da doença. E quanto antes a pessoa conseguir, o paciente procurar ajuda, menos problemas, sequelas ele vai ter. Nos casos mais graves, normalmente os pacientes acabam perdendo a possibilidade de andar. Dentro disso, os pacientes podem desenvolver uma série de complicações, tá? Principalmente algumas feridas, pneumonias, algumas outras complicações, principalmente infecciosas, e a perda da funcionalidade, né? A dependência de outras pessoas, principalmente. Ainda de acordo com os especialistas, o cuidado com o tratamento é muito importante, assim como o acompanhamento médico. Se cuidado da maneira correta, é possível atenuar os efeitos e prolongar a autonomia dos pacientes diagnosticados com a esclerose múltipla. Sim, é possível. Com os medicamentos hoje em dia, cada vez mais modernos, né, e mais eficientes, é possível que a pessoa tenha uma vida muito boa, sem sequelas e muitas vezes assim, praticamente normal, né? A esclerose múltipla vai gerar uma incapacidade quando ela não é tratada, né, não é feito um controle, e em fases muito adiantadas, mas principalmente no início, em pacientes que fazem acompanhamento precoce, não é sinônimo de incapacidade, não. O paciente ele pode sim trabalhar, pode ter uma vida completamente normal. E é justamente a busca pela qualidade de vida e independência dos portadores de esclerose múltipla uma das metas da Semana Municipal de Conscientização sobre a Doença. Além do cunho educativo, o vereador Milton Vieira Filho espera que o projeto possa incentivar políticas públicas na área e ampliar o atendimento oferecido na rede de saúde. O nosso maior intuito de estar levando o conhecimento da doença tanto para a população, né, e apresentar os déficits, né, as deficiências que existem em toda a área de saúde, para que o executivo possa estar corrigindo, possa estar vendo no que pode ser feito, o que pode estar ajudando de alguma forma, né, as pessoas que sofrem dessa doença.
E nós vamos dar continuidade à nossa série especial sobre os idosos, falando também sobre projetos e leis de apoio e proteção deste público na nossa cidade e no país. Vamos entender os desafios e garantir o acesso dos idosos aos direitos previstos na legislação e como ampliar o conhecimento da população sobre os serviços oferecidos ao público da terceira idade. Para aprofundar no assunto, conversamos com os vereadores e também com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Confira. A garantia da qualidade de vida de pessoas da terceira idade é composta por uma série de fatores, e entre eles estão os direitos dos idosos. Em São José dos Campos, as orientações e informações sobre a garantia desses direitos são dadas pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa. O objetivo do Conselho é assegurar o atendimento absoluto ao público da terceira idade e fazer cumprir os direitos previstos na legislação. Trabalhamos para propor propostas, projetos, atividades voltadas para os idosos de nossa cidade e também, principalmente, na garantia, orientar e informar esse idoso quanto às suas garantias de direitos. É importante ressaltar que eles têm direitos, né? É obrigação da sociedade, da família, do poder público, garantir a prioridade absoluta no atendimento deste idoso. E o trabalho do Conselho se torna ainda mais presente quando os direitos dos idosos são violados. De acordo com a presidente do Conselho Municipal, os casos mais frequentes são os de violência financeira, intelectual e psicológica. Em todos os casos, as ocorrências são encaminhadas pelo Conselho para os órgãos competentes. Quando chega um atendimento para nós, né, uma denúncia, um atendimento, encaminhamos para os CREAs, que são os Centros de Referência Especializados da Assistência Social. Às vezes os próprios idosos procuram já os seus direitos na delegacia do idoso, na própria defensoria, né? O bom é que tem idosos já bastante orientados quanto aos seus direitos. A gente precisa continuar esse trabalho de divulgação, né, de orientá-los referente à sua garantia de direitos. Atualmente, cerca de 108 mil idosos vivem em São José dos Campos, o que representa 14% da população total da cidade. A garantia dos direitos das pessoas com mais de 60 anos em São José é um esforço conjunto de diversas secretarias. Segundo Vanessa Fortes, chefe de Políticas e Direitos dos Idosos de São José, é papel do poder público ouvir as demandas originadas deste grupo para que cada ação do município seja moldada à realidade do público. Hoje a gente busca ouvir os idosos, né? Nenhuma ação ela pode ser construída se não for dando voz para aquele que utiliza. E as ações voltadas para garantir os direitos dos idosos são apoiadas pela Câmara de São José. Uma lei aprovada neste ano na Câmara, de autoria do vereador Fernando Petit, criou o Programa de Envelhecimento Ativo. A proposta é estimular a prática de atividades físicas e sociais, visando melhorar a qualidade de vida e ampliar as ações públicas de amparo aos idosos. Outros 5 projetos de lei voltados para pessoas da terceira idade, apresentados este ano, seguem em tramitação no Legislativo. Os integrantes da Comissão de Justiça, Redação e Direitos Humanos da Câmara destacam a importância da criação de políticas públicas voltadas para os idosos. Eu acho extremamente importante porque as leis que favorecem os idosos, ela traz a inclusão social desses idosos e a proteção e uma melhoria da qualidade de vida dos idosos. Nós temos uma população idosa que a cada dia cresce mais, tem uma longevidade muito maior e criar leis, políticas públicas que beneficiem esse público em especial é muito importante. Não só porque eles merecem mesmo, mas também por dedicação, até mesmo por gratidão, por tanta coisa que eles já contribuíram em favor das pessoas. Como a população cada vez mais ativa e cada vez vivendo mais, tem prioridades dentro das prioridades também, e a gente vê que na nossa cidade, por ter esse perfil de qualidade de vida, e também da cidade envelhecer, né, com a qualidade de vida que tem, com os serviços públicos que tem de saúde, educação e segurança, a população cada vez vendo mais e a gente trabalhando cada vez mais para trazer direitos e garantir
mais qualidade de vida ainda para esse cidadão. Para os parlamentares, a Câmara tem um papel fundamental na defesa dos direitos dos idosos, com a criação de projetos de lei voltados para esse grupo. Lembrando que em outubro, o Estatuto do Idoso completa 18 anos de existência no país, uma das principais ferramentas de garantia dos direitos e proteção do público da terceira idade. Antes até de ter a lei, fazer uma conscientização da população, dos mais jovens, sobre a importância do idoso e fazer eles entenderem que um dia todos nós vamos ser idosos e da importância daquela política pública do idoso para incluir, para proteger e para melhorar a qualidade de vida dele. Não só do Executivo vêm as leis e nós podemos melhorar, né, dar uma qualidade maior, até mesmo contribuir com o texto, mas também a Câmara pode ser sim um canal de levar ao Executivo propostas, levar aos Executivos possibilidades, autorizando o poder público a fazer políticas públicas para a terceira idade. A Câmara tem um papel fundamental nesse processo. Sim, nosso papel, além de buscar a propositura de novas leis que tragam essa qualidade de vida, é de fiscalizar toda essa parte que já existe para o idoso, né? O mais importante, até às vezes, de criar uma nova lei é de garantir que as leis que existem hoje sejam cumpridas. E o desafio de pensar políticas públicas para a população idosa é constante. Para Vanessa Fortes, as ações pensadas agora podem garantir no futuro um envelhecimento saudável com muita qualidade de vida. Nós seremos os idosos de amanhã, né? Então, quando a gente começa a pensar as nossas ações do dia a dia, conosco mesmo, como que a gente lida com a nossa vida, isso vai refletir no nosso processo de envelhecimento. E a gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos saber o resultado da audiência pública realizada na Câmara com o balanço das metas fiscais do município referente ao segundo quadrimestre de 2021. Você ainda confere 2 reportagens especiais da série sobre os idosos que tratam da saúde e envelhecimento ativo. É daqui a pouco. Estamos de volta com Semana Legislativa e a Câmara de São José sediou uma audiência para a apresentação do balanço das metas fiscais para o segundo quadrimestre do ano. A receita arrecadada entre maio e agosto de 2021 foi de 2,2 bilhões de reais, segundo dados apresentados pela própria Prefeitura. Confira os detalhes na reportagem. Em audiência pública realizada na Câmara, a Prefeitura apresentou o balanço das metas fiscais referentes ao segundo quadrimestre de 2021. De acordo com os dados apresentados pelo secretário de Gestão Administrativa e Finanças, Odilson Braz Júnior, a receita total arrecadada no período foi de 2,2 bilhões de reais, sendo que o orçado para o período foi de pouco mais de 2 bilhões. Como as despesas fecharam em 2 bilhões, o município teve um superávit de 252 milhões de reais no segundo quadrimestre. O secretário explicou que o resultado foi positivo e mostrou uma reação do comércio após o período de pandemia. A cidade dedicou esforços no sentido do combate à pandemia, então ficou claro, a hora que nós fizemos a demonstração, de um gasto de 50 milhões a mais do que havia sido orçado especificamente na área da saúde. Isso é muito importante. Nós tivemos uma surpresa até certo ponto do aumento da nossa receita, e o que não é surpresa são os nossos esforços em estar sempre economizando, buscando as melhores maneiras de maximizar os recursos da Prefeitura. Então, uma avaliação bastante positiva. Ao todo, 1,7 bilhão de reais foi arrecadado em impostos nesse segundo quadrimestre de 2021. O ICMS ficou no topo da lista, acumulando 780 milhões de reais. Já quanto aos gastos, as despesas com saúde foram as principais do município, com 537 milhões, 6% a mais do que o orçado. Com a educação, a Prefeitura gastou 355 milhões de reais. Segundo o secretário de Gestão Administrativa e Finanças, os gastos com a saúde aumentaram no período para tentar barrar o crescimento no número de casos de Covid no município a partir de março. O ICMS é a nossa maior arrecadação, é de onde a gente tira a maior parte dos nossos recursos. Em 2021, com o aquecimento da economia, houve uma arrecadação maior do que havia sido previsto.
Mas não é só o ICMS, também o ISS aumentou, mostrando que a nossa cidade está retomando o trilho do crescimento econômico, tendo uma maior arrecadação. O próprio ITBI também é um outro bom exemplo, mostrando que a nossa cidade está aumentando sobremaneira as operações de compra e venda de imóveis. Então, estão valorizando os imóveis na cidade, seguem valorizando ainda em 2021. O vereador Júnior da Farmácia acompanhou o evento e avaliou positivamente os dados apresentados pelo secretário de Gestão Administrativa da Prefeitura. Primeiramente, a importância da Prefeitura mostrar toda a transparência, né, com o dinheiro e o zelo com esse dinheiro público, né, e trazer aqui números satisfatórios para a cidade, né. A cidade teve a sua economia, está sabendo gerenciar bem o dinheiro, usando o recurso aonde é necessário, nesse caso de pandemia, nesse momento usou a mais na saúde, né? E teve uma economia em outras secretarias. Então isso foi muito positivo para a cidade. Para o parlamentar, a apresentação do balanço de metas fiscais em audiência pública é importante para garantir a transparência no processo. É importante, é o que eu falei, é transparência, né? Trazer aqui os números, mostrar o que foi planejado e o que está acontecendo na realidade. E nesse comparativo, a cidade está em saldo positivo. As audiências públicas para a apresentação das metas fiscais do município estão previstas em lei e são realizadas no final dos meses de fevereiro, maio e setembro de cada ano. É papel dos vereadores acompanhar e fiscalizar as ações que compõem o orçamento da cidade. Os meses de setembro e outubro são marcados por datas que nos lembram da importância e dos cuidados com os idosos. No primeiro e no segundo bloco, falamos dos desafios para garantir a inclusão e o acesso dos idosos aos serviços públicos e também aos direitos previstos na legislação às pessoas da terceira idade. Agora o tema é saúde. Ouvimos especialistas que destacaram a importância de manter uma vida saudável para a prevenção de doenças, em especial o Alzheimer, que também é tema da campanha nacional Setembro Roxo. Aos 72 anos, a Miriam decidiu voltar aos estudos para fazer com que o cérebro continue ativo. A decisão foi tomada pelo receio de ter que conviver novamente com o Alzheimer, uma doença que comprometeu os últimos anos de vida da mãe da professora aposentada. Para ela, é importante desafiar a mente para não deixar ser dominada por uma rotina. O que importa é isso, que você mantenha o seu cérebro sempre ativado, sempre desafiado. Quando você estimula o cérebro, você é obrigado a criar novas sinapses, né? Assim como Miriam, o Oswaldo também retornou à sala de aula depois de aposentado. Além dos estudos, ele procura se manter ativo de outras maneiras, com a prática de tênis e o jogo de cartas com os amigos, por exemplo. Atividades que garantem uma melhor saúde mental. Tem que procurar alternativas aí para poder manter o cérebro ativo, né? Não pode parar. Então isso tudo propicia o quê? Ter a doença do Alzheimer, né? Porque entra em esquecimento, né? Paralisa o cérebro, né? Então isso não pode acontecer com ninguém, né? Então tem que manter o cérebro ativo sempre, né? Pensando na conscientização da população sobre as causas e os riscos do mal de Alzheimer, foi criada a campanha Setembro Roxo, que é celebrada todos os anos. Segundo essa especialista em sistemas neurais, como essa doença degenerativa é mais comum em idosos, a campanha é usada para despertar os cuidados para a saúde do cérebro. Tem essa função, né, de, nossa, eu não tenho na minha família agora, mas e se eu tiver? Né, o que é essa doença? O que significa ela? Né, como que ela impacta a vida das pessoas que estão próximas e vão ter que cuidar dessa pessoa por muito tempo. E os cuidados com a saúde dos idosos vão além da prevenção do Alzheimer. De acordo com esse geriatra, outro problema de saúde muito comum em pessoas acima dos 65 anos envolve o entupimento das artérias, o que pode causar derrames. O mais comum, com certeza, além do Alzheimer, é vascular. É o mesmo problema vascular que causa o infarto, tá? Então, o fumante, ou o hipertenso maltratado, diabético mal controlado, etc., é gente que tem problema vascular, arterial, entupimento de artéria e tem infarto. E tem derrame. Então o fator de risco é muito parecido. Roberto destaca também que para ter um envelhecimento saudável é necessário criar reservas físicas, cognitivas, sociais e emocionais.
Além disso, o médico também acredita que as políticas públicas, por meio de equipamentos voltados para o bem-estar do idoso, são fundamentais para manter esse grupo de pessoas ativo. A cidade ter equipamentos sociais que ajudem, né? Tão bom, né? A casa do idoso, né? Tão bom, né? Quer dizer, a gente usar os equipamentos sociais, às vezes são as igrejas, quer dizer, de alguma forma, não ficar sozinho. Políticas públicas são constantemente debatidas na Câmara de São José. A vereadora Dulce Rita, relatora da Comissão de Saúde, destacou a importância do município criar espaços públicos que auxiliem na qualidade de vida para os idosos e o papel dos parlamentares em fiscalizar os instrumentos de saúde pública voltados para os idosos. A Câmara tem dois papéis, um só com leis, garantindo melhor atendimento através de leis para a saúde do idoso, e a outra fiscalizando, porque chega aqui no nosso gabinete muitas denúncias, que tem muitos idosos que estão abandonados, tem muitos problemas que as famílias não conseguem cuidar dos idosos porque trabalham, que tem que sustentar a família. Então esses idosos estão sendo muito, não vou falar que estão sendo maltratados, mas eles não estão tendo toda a atenção que merecem por falta de condições das famílias. A população de idoso está envelhecendo uma velocidade geométrica e nossos recursos não estão nessa mesma velocidade. Então é isso que nós temos que estar chamando a atenção, de melhorar essas condições, de aumentar o número de vagas, não só nas casas de repouso, como também nas casas do idoso. Porque tem muita gente que está indo nas casas do idoso, que tem condições de estar indo lá, que tem um tratamento ótimo lá dentro, mas tem gente que não consegue nem chegar até lá. Ainda de acordo com a parlamentar, é dever da Câmara atuar para aprimorar políticas públicas que garantem o envelhecimento saudável da população. Procurar os seus tratamentos, indo lá nas UBSs, procurando não só neurologista, nutricionista, geriatra, mais chance, eles vão ter uma qualidade de vida melhor, não vão onerar tanto o poder público com problemas mais sérios de saúde futuramente, e vão ter uma felicidade de ser acolhido dentro da casa. Porque quando eles têm a plena condição física e mental, ele ainda é suportável dentro da casa, mas a hora que ele fica com Alzheimer, que ele começa a mudança de comportamento, aí que o problema dele fica pior. Porque a família normalmente não tem condições nem paciência de ter o idoso com um transtorno mental dentro das suas casas. Em uma sociedade cada vez mais longeva, se torna necessário pensar alternativas para o envelhecimento com saúde. E como lembra o Dr. Roberto Schwery, a preparação para a velhice saudável já começa na vida adulta, cultivando hábitos saudáveis. Para você envelhecer bem, você tem que viver bem. Não tem uma data, 60 anos em diante, que agora eu vou me preocupar com a velhice. É a partir de agora que você está ouvindo aqui a gente conversando, a partir de agora, deixa eu pensar bem, cuidar da vida, para poder viver bem até o último dia de vida. É isso que eu gostaria para mim, né? Gostaria de viver bem até o último dia de vida. Eu que me cuide a partir de hoje, né? E nós encerramos o nosso jornal ainda no tema do envelhecimento populacional. Vamos saber como é envelhecer de forma ativa, com disposição e muita energia. Nós conhecemos uma idosa que é exemplo de força de vontade e tem uma rotina cheia de atividades. Ouvimos também especialistas e vereadores que abordaram a importância da construção de políticas públicas que promovam um envelhecimento saudável com foco em uma vida ativa. Aos 65 anos, a vida da Maria do Rosário se transformou. Após sofrer com a depressão e a compulsão alimentar, ela conseguiu, por meio da atividade física, voltar a ter uma vida saudável. Até uma TV nova ela comprou para não perder nenhuma aula de dança promovida pela Casa do Idoso. Boto o som bem alto, porque só eu aqui, e até às vezes eu acho que estou até junto com eles lá, né? Porque a conversa, eles brincam bastante com a gente, incentivou muito essa questão da live
em casa pela televisão. E a Maria do Rosário está certa. Os exercícios físicos são importantes para todas as pessoas, principalmente para os idosos. De acordo com o vereador e cardiologista Dr. José Cláudio, as atividades fazem bem para o coração, além de ajudarem a diminuir o colesterol, as taxas de glicemia e a pressão arterial. Eu acho que a mudança do estilo de vida, os hábitos da vida saudáveis são extremamente importantes para todos nós, e em especial para o idoso, porque é a faixa de vida, de idade nossa em que as doenças começam a se manifestar. Então a atividade física é fundamental para a redução dos sintomas, para retardo dos sintomas e para controle de uma doença cardiovascular. E essa vida saudável com uma rotina de atividades físicas é conhecida como envelhecimento ativo. O termo existe desde o final dos anos 1990, quando foi adotado pela Organização Mundial da Saúde. Atualmente, no Brasil, mais de 9 milhões de idosos praticam algum tipo de atividade física, sendo a caminhada o exercício mais escolhido, seguido pelo passeio de bicicleta. Mas para que o envelhecimento ativo seja também saudável, é preciso um acompanhamento profissional para evitar lesões. Nós, profissionais da educação física, sempre pedimos para que qualquer que vá começar a atividade física ou exercício físico, ele sempre tenha essa supervisão. Uma ida ao médico para ver se ele está apto a fazer a atividade física, se ele está apto para fazer o exercício físico. Porque às vezes o idoso ele tem a doença, mas acaba que o exercício físico feito de maneira errada, ele acaba prejudicando essa doença que esse idoso tem. Então é sempre necessário que esse idoso passe pela consulta para ver se ele está apto para fazer as atividades físicas. E mesmo durante a pandemia, com o distanciamento social, é possível manter o corpo ativo. A Vitória passou algumas dicas para improvisar atividades com utensílios comuns e fáceis de encontrar em casa. Um deles que eu indico é o sentar e levantar da cadeira, ajuda nos membros inferiores, o ganho de massa muscular nos membros inferiores. Sentado também, sempre flexionando o braço. Se o idoso ele tiver uma garrafinha de água, ele pode até usar os objetos que ele tem em casa mesmo. Um outro exercício que sempre trabalho com os meus alunos é a flexão na parede. Coloca as duas mãos na parede e sempre faz a flexão. É simples, mas para cada idoso tem uma diferença biológica, então a gente precisa enxergar esse idoso de maneira diferente. A Câmara Municipal apoia toda a ação que incentive os idosos na prática de exercícios físicos. De acordo com o vereador Fabião Zagueiro, presidente da Comissão de Cultura e Esporte do Legislativo, é importante promover ideias que fomentem o envelhecimento ativo. Eles têm que sair de casa, eu tenho esse pensamento, né? Eles têm que socializar. Ficando dentro de casa, aí daqui a pouco fica doente, né? Fica depressivo, por aí por diante. Eu acho que nesses encontros que eles têm sempre nos locais, né? Casa do Idoso, que eu sempre dei aqui a colocação, e essas academias, eles se sentem tranquilos, né? E acaba fazendo um grupo de amizade muito importante. Fabião explica ainda que é papel da Câmara e da Comissão de Cultura e Esporte pensar políticas públicas que proporcionem a prática de exercício físico entre os idosos. Nós, como vereadores e a Câmara Municipal, é através de projetos, né? E acompanhamentos em parcerias. Não adianta ter o espaço, mas tem que ter o espaço com qualidade. Então nós aqui como fiscalização do povo, né, o fiscal do povo, nós temos que dar qualidade para a pessoa frequentar o espaço e se sentir bem. E o envelhecimento ativo pode acabar contagiando uma família inteira, como é o caso da Maria do Rosário, a nossa personagem no início dessa reportagem, que convenceu a filha a fazer caminhadas, principalmente no trajeto do trabalho para casa. Não é para nós idosos, mas eu acho que todas as pessoas que têm, mesmo que você seja ativo, mas é diferente da atividade que você faz dentro de casa ou no trabalho seu, e você sair daqui para ir fazer uma atividade física pensando no seu bem, no seu bem-estar. Ela faz uma diferença muito grande. E o Semana Legislativa fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. A gente se encontra na semana que vem. Até lá!